Meu nome é Júlio, eu sou professor de arte na escola Fernando Valese, que agora é PEI Fernando Valese, né, em Macatuba. E antes de mais nada, eu agradeço vocês aí por essa oportunidade de estar falando aqui um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí. Mas, voltando à pergunta, eu sou professor de arte, formado em música e arte, e atuo já há mais ou menos 25 anos no estado como professor. E o que você mais gosta de fazer? Rapaz, atualmente, na atual conjuntura, dormi, porque ando muito cansado. Mas eu gosto muito de música, eu vivo música de todos os estilos, de todos os gêneros, né? Não viajo só por estilo, por gênero. Inclusive, é bom falar sobre estilo e gênero, porque hoje há um engano mundial nos meios de comunicação, inclusive, quando se trata de gênero e estilo. Nos estudos que eu já fiz na vida, a gente ficou muito bem claro o que é gênero e o que é estilo. Gênero ele tem a ver com a função, para aquilo, por que foi feita aquela música. Se ela foi feita para a igreja, então é gênero sacro. Se ela foi feita instrumental, para gênero, gênero instrumental. Se ela é uma música que foi feita para cantar, é gênero vocal. E aí vai se definindo os gêneros. Mas dentro da música de entretenimento, da música que serve para diversão, para rever coisas da própria cultura, então essa música é chamada de música popular. Então é gênero popular. Não importa que seja uma música, de que estilo seja, lá do Japão, passando por toda a parte da Europa, vindo até aqui na América, o gênero é pop. O mundo conhece como pop. Dentro desses gêneros, aí existem estilos diferentes, né? Então, a mídia hoje, ela classifica gênero não sei o quê, gênero não sei o quê, playlists por gêneros, e não é bem assim, é por estilos. Gênero, na verdade, ela tem que ser melhor definida. E por que você... Música, antes de mais nada, é medicina. Medicina da alma, né? Os sons, eles ordenam ou desordenam coisas. Se você tiver um copo de água na sua frente e com palavras doces, você falar coisas que tragam sentimentos bons para você, e depois você filmar as moléculas dessa água, elas vão estar organizadas de uma forma linda, divina, espetacular. Se ao contrário você tiver com muito ódio e gritar e fazer muito ruído diante desse copo d'água, e você depois filmar, conseguir ver as moléculas dessa água, elas vão estar totalmente desordenadas. Então pensa, nós somos 70% líquido. Quando eu canto uma música, raramente eu estou cantando para agredir e destruir alguém. A música ela é feita para a construção de alguém, não para a destruição. E é isso. A música, então, ela é feita para a alma. Então, eu tenho me equilibrado muito com música a vida inteira. E todo mundo busca a música justamente por isso. Não somente a música, quando eu falo assim, pensa que é música, aquela música calma, aquela música tranquila. Não, não é só isso. A música que me faz movimentar também, que me faz mover meu corpo, ela também é música, entendeu? Mas a música em si, ela é uma organização de sons e silêncios. Não só sons, como silêncios. Da forma que me agrada, da forma que agrada a você. Então isso é música. Então é por isso que eu gosto muito de música. E qual foi sua inspiração para seguir no mundo da arte, da música? Olha, foi acontecendo, né? Durante toda a minha vida, eu não comecei assim como artista, eu nem sou isso. Na verdade, é a vivência. Eu comecei a trabalhar muito cedo por conta da morte do meu pai, eu tinha 7 anos, e comecei a assumir o lugar dele na família, o famoso arrimo de família, né? Então éramos 3, não éramos 6, um irmão menor, eu mais velho, minha mãe. Viemos sem condição nenhuma para a cidade da família, que é aqui. Eu não nasci aqui, eu nasci em São Carlos, mas a família inteira é daqui.
Aí viemos no amparo da família, que acho que o ano era 73, quando foi o advento da morte do meu pai. E eu comecei a ajudar, a trabalhar muito cedo em serviços de casa, em serviços que pudesse ganhar 5.000 cruzeiros por mês, seria R$ 5 hoje por mês a gente ganhava, para poder comprar um mínimo de sustento para casa, né? E a gente vive no mundo musical. E eu sempre, no mundo artístico, musical, essa questão da arte, ela foi acompanhando o dia a dia. E por conta da formação que a gente tinha religiosa, que tem ainda, né? Não é que tinha, que é cristã, a gente sempre foi católica, a família vem de uma tradição católica muito forte. E a gente acompanhava a igreja, a gente via, então, tinha essa questão da igreja, da liturgia. Depois, Macatuba era uma cidade muito ligada a teatro, existia aqui a Teatro da Paixão de Cristo, existe até hoje, e a gente foi se envolvendo. A escola também sempre incentivou, de uma forma ou de outra, em todos os níveis escolares que eu tive, foi incentivando esse lado. E eu, como gostava mais de comer do que jogar futebol, então o meu negócio era garferofilismo, né? Levantamento de garfo até a boca, estudos e arte. Então eu sempre fui ligado a isso, sim, né? O pai do meu pai, meu avô paterno, morava em Mineiros de Tietê, logo veio trabalhar aqui com o beneficiamento de café aqui da época do Matheus Lista, e eles são portugueses. O meu avô paterno é português, nasceu em Coimbra, é coimbrano. Já a minha mãe, a minha avó, a mãe dela, é da região de Alfredo Guedes, né? Vem assim de lavoura, trabalham muito em lavoura, cana, café, sempre foram da roça. E aí, meu pai e minha mãe, então, eu descendo diretamente de portugueses, e a minha avó, ela é o que hoje nós temos que chamar de povos originários, né? Mas sempre chamaram de Índia, era Índia. Inclusive, a minha avó, ela era benzedeira aqui. Todas as pessoas dessa região aqui, proprietários ou não, quase todos das antigas, lembram carinhosamente da minha avó por conta de uma doença que ela curou. Por quê? Porque ela conhecia muitas plantas e ela benzia principalmente crianças. Então era bucho virado, mal olhado, e daí outras denominações que eles chamavam dessas doenças. Mas o que minha avó fazia? Ela sentia ao benzer uma criança, e depois ela dava um chazinho, um remédio, alguma coisa para fazer. E era batata. Naquela época era muito difícil médicos, né? Não tinha nem formações de médicos. Então, quem era um farmacêutico fazia a vez de um médico, ele sabia fazer remédios. Minha avó também sabia fazer remédio, porque ela tinha que fazer. Não era aldeia, não era a tribo que ela morava, era colônia, se chamava. Eram meieiros de fazenda e moravam em colônias, e ali se ajudavam. Uma colônia tinha uma parteira, o próximo tinha uma parteira. Minha avó não era parteira, mas ela benzia e ela ajudava as parteiras. Então acompanhava a vida da pessoa, da criança, desde o seu nascimento e praticamente até morrer, até adulto, comentava até a alma, vamos dizer assim. Então a minha avó, como benzedeira, ela era sincreticamente católica, por quê? Ela fazia os benzimentos dela com terço, guardanapo, mas com uma Nossa Senhora, assim, uma imagem da Nossa Senhora do lado. Mas ela nunca, você não via minha avó em igreja, numa missa, era raríssimo, entende? E ela rezava Pai Nosso, Ave Maria, as orações de evocações normal, e falava umas palavras, né, que eu não sei até hoje. Um belo dia, ela me chama, já com 83 anos, e disse para mim que eu era o mais velho dos netos dela, e que precisava passar a oração dela para mim. Falei, como assim, vó? Ela disse, passar a oração para você continuar benzendo pessoas. Eu falei, o quê? Não. Eu tinha começado a entrar na faculdade,
Eu via a vida dela tomada 24 horas por dia por pessoas que entravam na casa dela e que tomavam o café da manhã dela, comia o almoço dela, tomava o café da tarde, jantava e não trazia um ovo. Ela não cobrava, ela jamais pensou em cobrar. Mas as pessoas podiam agradecer, nem isso. E eram pessoas que ela amava, gostava muito. Ela fazia por bom coração. E nunca faltou nada para minha avó, é incrível, né? Então, a gente... Mas eu fiquei com medo de tudo aquilo. Eu falei, não quero. Aí, por eu não pegar a oração dela, as rezas, né, os benzimentos dela, uma prima minha pegou, mas que também não exerceu. Então, morreu com a minha avó essa questão. Mas isso sempre me incomodou, né? E na minha vida, eu percebo que eu sempre estou envolvido mais profundamente com as questões humanas. De dores a alegrias, eu sempre estive envolvido. É por isso que eu estou na arte. Aí eu começo a fazer ligações às coisas, e muitos conselhos que eu recebo de outras pessoas era minha avó que dava. E eu sei disso. Então hoje eu me considero um vencedor, que minha avó queria passar para mim. Mas buscando as raízes da ancestralidade da minha avó, eu chego em Alfredo Guedes e entendo que os povos originários lá, os índios da região de Alfredo Guedes, Botucatu, eles são índios mesmo, nós somos. Eu sou da ascendência minha por parte de mãe, né, que é o que mais predomina na genética, é indígena mesmo, é povo originário. E a gente é caingangue. Fala Guarani, porque a língua é Guarani, a predominante no Brasil inteiro. A palavra tupi, na verdade, não é uma língua, uma etnia. Tupi é povo. Se eu falar em Guarani, tupi, eu estou dizendo povo. E tapuia, eu estou dizendo outro povo, que não é meu povo. Aí o tupi, então, o Guarani, ele fala, a maior parte das etnias originárias do Brasil é Guarani. Mas tem Mibiá, tem outras tapuias, esqueci, G. Então, são outras etnias que têm outras linguagens, mas a predominante é Guarani. E eu, então, descobri que eu sou guarani. Antes falava para a gente que a gente era bugre, minha avó mesmo falava bugre, mas bugre é um pejorativo, inclusive na indígena. É um pejorativo europeu, trazido por portugueses para dizer de nós, assim, escravos, burros, do mato, que não prestam para nada. Só porque eles não conseguiram colocar gente para trabalhar, né? Aí a gente fugiu para o mato, eles não conheciam o mato que nem a gente, dançaram. Aí tiveram que buscar gente de outro lugar. E, infelizmente, fizeram a coisa mais horrível do mundo, que é a escravidão negra, né, africana. Então, hoje, a gente tem os nossos irmãos afrodescendentes como irmãos mesmo. Nós, como povos originários, indígenas aqui, nós não temos uma irmandade grande, nos irmanamos, sim, de todos os afrodescendentes aqui do Brasil. Eu, pelo menos, sinto assim. Não estou me lembrando agora se eu fui curado pelo benzimento, mas eu acredito que sim. Uma vez eu já era grande quando eu vim conhecer minha avó, né? Eu já estava com 6, 7 anos, que até então morava em São Carlos, não tinha muito contato aqui. Mas quando eu vinha, eu gostava de comer a comida dela, o pão que ela fazia no espetáculo. E minha avó também, ela não só benzia de forma ritualística, ela era uma pessoa maravilhosa. Ela sorria o tempo todo, ela acolhia, ela abraçava, ela queria. Se eu não chegasse na casa da minha avó, não tomasse um café, não comesse um pão, ela ficava muito mal com a gente, ela chamava atenção, não só da gente, da família, de pessoas que iam lá com a família visitar ela, que ela nem conhecia. Tinha que comer alguma coisa, tinha que conversar com ela, sabe? Por conta dela, a família fazia um círculo de pessoas conversando durante a noite. Mesmo se fosse hoje numa época de celular, ia acontecer isso. A minha avó era agregada, ela agregava pessoas mesmo, tinha conversa. A gente gostava dela por isso, ela era uma figura muito agradável, ela benzia no contato. Minha avó fazia assim, você conversava, cada vez já saía bom. Ela parecia uma faraó. Energia, né? Energia, ela era encanação de horas, vamos dizer assim. Eu já pensei em divulgar a tradição da minha família. Inclusive, eu fui secretário de Cultura por 6 meses aqui,
E durante a gestão do prefeito que eu estava na frente da cultura, aconteceu de Macatuba completar 100 anos. E por conta disso ia abrir uma cápsula do tempo que tem numa praça chamada Praça do Obelisco. E aí foi aberto. Só que logo em seguida eu tive que entrar para o Estado, tive que deixar o cargo. A pessoa que ficou no meu lugar tocou esse barco e abriu o obelisco e colocou, tirou uma cápsula do tempo, que era um cilindro cheio de documentos dentro. Estava todo mundo com medo desses documentos, porque numa época que aquilo foi colocado, há 100 anos atrás, quando Macatuba completou 100 anos, era muito comum você registrar uma terra, um sítio no cartório, estava lá, né, por exemplo, 200 alqueires. E você terminar o ano com 250 alqueires. Era simples, era só mudar estaque e invadir a terra do outro. Então tinha muito disso. E às vezes registrava-se, sabe o que lá? E dentro de um cilindro desse podia haver a verdade, né? Porque é uma cápsula do tempo. E a gente tinha muita preocupação, a gente da cultura discutia, nossa, o que eu vou encontrar lá dentro? Vai dar briga isso aqui, né? Mas tinha que fazer, porque a cada 100 anos tem que renovar lá para colocar. E eu pensei na época fazer alguma coisa da minha avó, do meu avô paterno, da minha avó paterna também, que tem muito culturalmente para oferecer. Mas a vida leva a gente com, né, uma roda viva enorme. Leva mesmo. E a gente acaba, eu tenho coisas, né, não só da minha família, como de Macatuba também, muitos levantamentos, alguns documentos históricos e tal. Eu pretendo fazer isso ainda, mas eu sempre fiquei nesse pretendo. Eu faço, cada vez que eu falo pretendo, eu faço mais um pouquinho e vou guardando, né? Por isso que eu não deixo ninguém chegar perto do meu quartinho, eu mordo mesmo, porque eu tenho coisas lá que é do coração, é da alma, a gente precisa guardar e resgatar também. Mas eu penso sim, eu não fiz ainda do jeito que eu gostaria, mas penso. O que eu vou fazendo é contando essas histórias, né? E agora, mais do que nunca, através de projetos que está tendo na cultura aí, eu me inscrevi como contador, estou contando nossas histórias. Eu sou contador daqui, eu sei muito daqui, muito de mim, então a gente vai contando. E tem, assim, uma base muito grande para contar essas histórias. Embora muita gente diz que um contador é um mentidor, não é ele é um mentidor. Ele procura vivenciar as histórias que ele conta, né? Mas ela tem que ter, sim, um fundo de verdade, tem que passar para as novas gerações. Isso, sem dúvida nenhuma. E eu, toda vez que eu posso, eu faço, sem dúvida, isso. Eu não lidei, não, porque eu não assumi. Eu neguei, eu não quis saber, eu corri da minha avó. Era muito para minha cabeça aquilo. Não para minha cabeça, eu adorava o que a minha avó fazia, valorizei sempre, valorizo. Mas quando ela falou, é para você, aí deu medo. Porque, queira ou não queira, o que minha avó faz é muito acima até de um chefe de Estado, porque é uma responsabilidade de vida, sabe? Ela se dedicava, ela se doava mesmo para as pessoas, de um jeito que eu não seria capaz. Então, eu fui muito verdadeiro comigo mesmo nesse momento e me neguei, me negaria de novo. Certo? Mas não neguei minha avó. Eu neguei assumir a responsabilidade grandiosa que ela tinha, pelo contrário, valorizando mais ainda. Né? Nossa, foram muitas. E é tanto tempo também que eu já não sei nem elencar. Mas, antes de mais nada, foram muitas pessoas, mas principalmente pessoas boas. Pessoas que, quando se aproximaram de mim, trouxeram algo de novo, algo de esperançoso, sabe? Aquilo que hoje eu tento passar. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua psicologia, seu jeito de ser diante dos outros, mas com a intenção boa de trazer algo de bom para os outros. Eu recebi isso de muita gente, sabe? E justamente essas pessoas me levaram ainda mais para repetir isso na vida, para passar, para construir, buscar construir alguma coisa que sirva para a gente e para os outros. Muitas pessoas, sabe? Tenho até nomes, mas eu tenho até medo de dizer porque peco em esquecer alguns nomes. Mas foram pessoas de comunidade, pessoas de religiosidade, foram pessoas da minha família, tem sim um pé no todo o meu parentesco. Minha mãe, por exemplo, ela já tinha na infância dela participado de pecinhas teatrais na escola primária.
Então, as pessoas, todos, de todas as gerações com quem eu recebi a arte, conversei sobre isso, eu percebo claramente que guardam qualquer nível artístico que seja, seja em qual linguagem for. A pessoa passou pela arte, ela se expressou uma vez em arte, ela guarda para sempre. E é com muito carinho, sabe? E esse guardar, esse vivenciar da arte com carinho, eu até hoje tenho isso. Eu fico muito feliz quando alguém está ouvindo uma música que eu estou cantando, ou algum poema que eu estou recitando. Eu acho interessante que a gente é valorizado, a gente é amado, a gente é abraçado. A grande coisa da arte é essa, ela abraça todos. Eu comecei trabalhando esporadicamente, ensinando grupos de violão. Foi assim, eu tocava na igreja católica, em missas de criança, porque eu ainda era criança. Eu estava aí com os meus 12, 13 anos, e naquela época, Macatuba tinha uma creche, que hoje ainda é a Desidério Mineto, mas quando ela começou, eu e minha mãe abrimos ela, limpamos o chão para receber as primeiras crianças. Numa época, o prefeito acho que era Fernando Valese pai, que era o Fernando Valese que leva o nome da escola Fernando Valese hoje. Eu não conheci pessoalmente ele, mas eu comecei a trabalhar na primeira creche. Macatuba terminava nessa creche, é logo aqui perto. E à medida que foi recebendo essas crianças, veio uma congregação de freiras franciscanas. E nessa congregação, começou a me levar para as missas, porque eu começava a tocar violão, porque eu ganhei um violão da minha mãe, bem antes disso, quando eu comecei a ajudar ela a trabalhar, a trazer dinheiro para casa. Para eu não desistir da coisa pesada, e eu já gostava de música, ela me comprou um violão. E esse violão eu fiquei muitos anos sem saber como tocar ele, porque não existia professores. Até que alguém, que tinha uma professora de Lençóis, conseguiu um método e o que aprendia passava para mim, que morava perto de onde eu morava. É uma pessoa com melhores condições de vida, né? E que eu agradeço muito, viu, Flávio? Você é o cara responsável por eu ser um artista músico hoje, né? Até um pouco, multi-instrumentista. Então, eu não comecei dando aula, eu comecei com a comunidade, com a minha vida em si. E por conta da música, eu me formei em arte. Muitas pessoas aqui, muito boas em Macatuba, me ajudaram, me deram mão, né? Foram fiadores na época, tal, me ajudaram bastante. Pessoas que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer pelo carinho que tiveram. Durante a minha vida, eu trabalhei em projetos culturais, Pederneiras, Barra, Lençóis, aqui, né? E variações, todos ligados à música e a teatro, né? Durante esse tempo todo. Começou mesmo pela música, né? Até hoje, se você perguntar, eu não sou muito bom em desenhar, pintar, mas fazem parte de todo o processo. A música, ela também é cor, né? A gente consegue ver cores à medida que escuta. E à medida que você também está ouvindo uma música, você está propenso a usar determinados traços, determinadas cores, e isso ao longo do tempo eu fui aprendendo. Então, o meu contato com a arte, a cada dia de vivência da minha vida, ela só foi melhorando para eu ficar na arte, né? Então, eu sou um artista que eu curto mesmo, eu gosto, assim, artista no sentido de gostar de arte. Como acho que todo mundo tem um pouco disso. Então, as pessoas às vezes têm medo, a gente vê alunos da gente, eu não sei isso, eu não sei cantar, não sei... Parou. Você está vivo, você é linda, você é lindo, maravilhoso, e não tenha medo de encarar a sua expressão. Expresse mesmo, cante, dance. Vão achar ridículo, que ótimo! Quanto mais ridículo, melhor. Inclusive eu brinco com os alunos que eu tenho que... eu vou fazer uma letra bastão, eu vou errar, não vai sair certinho, eu vou passar uma linha aqui embaixo. Não. Parou, nada de linha. Escreva torto, quanto mais torto, melhor. Porque você sai do lugar comum. Arte
é arquitetar coisas. E para você fazer uma coisa nova, você fatalmente está rompendo com o velho. Entende? É janeiro. É de um período para o outro, é de uma fase para o outro da vida da gente. Então a arte, ela me atrai principalmente por isso, porque eu estou o tempo todo buscando criar. Eu não sei se as minhas criações saem daquele jeito que um ou outro, mesmo eu espero, mas o exercício de criar é muito bom para todo mundo. Não paro e aconselho a ninguém parar também, tá? Sigam em frente, continuem criando sempre.